O governo do Ceará pediu ajuda da Força Nacional de Segurança depois de uma série de atentados na região metropolitana de Fortaleza. Os próprios bandidos gravaram o ataque às câmeras de monitoramento nas ruas de Fortaleza. Ao mesmo tempo, na madrugada, outros ataques assustaram os moradores de diferentes bairros da capital cearense. Os criminosos incendiaram um ônibus e uma van do transporte alternativo. O fogo atingiu a rede elétrica. Isso para a gente foi horrível. Para mim foi uma situação desesperadora. Eu nunca tinha passado por isso. Prejudica realmente, porque não só o ônibus, mas sim a quem mora perto, né? Porque falta de energia, tudo, né? Telefone, e prejudica realmente. Até o comércio, né? Na região metropolitana, os bandidos tentaram derrubar este viaduto na BR-020. Eles detonaram explosivos em uma das colunas de sustentação que ficou com a estrutura à mostra. A gente escutou aquele barulho muito enorme, como se fosse uma explosão. Todos os carros alarmaram. A gente até pensou que tinha sido um terremoto, porque alarmar os carros, todas as pessoas saíram para fora de casa. O viaduto está interditado, com risco de desabamento. Segundo o DENIT, as obras de escoramento só começam amanhã. Em outra ação, um grupo incendiou 6 carros no pátio do Departamento de Trânsito. Ao longo do dia, os ataques a ônibus continuaram. Num deles, um casal de idosos e o motorista ficaram feridos. Isso mudou a rotina de quem usa o transporte coletivo. Algumas linhas tiveram a frota reduzida, itinerário alterado e ainda saíram com escolta da Polícia Militar. Nesta penitenciária da região metropolitana, os presos provocaram um tumulto. A polícia investiga se foi de dentro da cadeia que partiu a ordem para os ataques. 9 suspeitos foram detidos, 5 adultos e 4 adolescentes. Essas ações tipicamente são praticadas por pequenos grupos para ter a maior mobilidade possível. Então não dá para afirmar quantas pessoas envolvidas. A polícia do Ceará anunciou que prendeu mais 2 suspeitos agora à noite. O governador Camilo Santana, do PT, afirmou que vai antecipar a nomeação de quase 600 policiais militares e agentes penitenciários. O Ministério da Justiça e Segurança Pública declarou que está analisando o pedido de ajuda do governo cearense. 2 famílias do Amazonas ainda estão tentando se recuperar do susto que passaram na última semana de 2018. Madrugada do dia 31 de dezembro. No chão do corredor do Hospital Estadual Ana Braga, em Manaus, estão Débora Ferreira de Sena, de 40 anos, e o filho recém-nascido. Do lado, o irmão Robson, que teve que ajudar no parto. Foram 2 horas de dor pedindo ajuda médica antes do nascimento do bebê. Aí ela se ajoelhou no pé da cadeira lá, porque o único que podia socorrer ela naquele momento ali era Deus. O bebê e a mãe continuam internados no hospital. Este não foi o único caso de uma mãe que deu à luz no corredor dessa maternidade. 4 dias antes, outra mãe, já em trabalho de parto, esperou 4 horas para ser atendida. A família não localizou a equipe médica de plantão para prestar atendimento. E o parto aconteceu em cima das cadeiras da recepção do hospital. A família de Karen Caroline gravou a jovem deitada nas cadeiras com o filho no colo. O pai fez o parto sem a ajuda de ninguém. O bebê escorregou e chegou a bater a cabeça no chão. Eu fui lá na recepção, a moça disse que era com o médico. Eu disse, mas o bebê está nascendo já, as condições estão em cima da outra. Ela disse que o bebê está nascendo, ela está segurando o bebê não nascer. Ela disse, então bate na sala técnica. Bati na sala técnica, bati, aí ninguém atendeu. Aí corri pro médico, bati na sala do médico, bati, e ninguém abriu. Aí fiquei lá aguentando, só que quando eu vi que não dava mais, aí eu peguei e falei para ele que era para ele tirar meu short e segurar o bebê que ia nascer. As famílias reclamam do mau atendimento e descaso dos médicos do hospital. Até agora ninguém, não, manifestação, nada. A sensação é única de negligência médica, descaso, porque quando eles estudam, ele faz um juramento de salvar vidas. A direção da maternidade Ana Braga declarou que tomou posse ontem, que está apurando a conduta dos profissionais responsáveis pelo atendimento e ressaltou que nenhuma das crianças sofreu sequelas por causa das condições do parto. A gestão que administrou a maternidade até o ano passado declarou que foi uma eventualidade, que havia equipes médicas para fazer o atendimento, mas que os bebês nasceram antes. A Justiça decretou a prisão temporária pelo prazo de 30 dias de Fábio Felipe, filho do presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
Fábio é acusado de agredir a mulher com socos no dia 21 de dezembro. Thaís Cristine sofreu fraturas no rosto. Foi o Ministério Público que pediu a prisão. Nós não conseguimos contato com a defesa de Fábio Felipe. Em São Paulo, já está preso o homem que tentou matar a ex-mulher na cidade de Santo André. Edilson dos Reis Bispo se apresentou à polícia ontem à noite. Na semana passada, ele atirou um líquido inflamável e ateou fogo em Josefa Paula Assis, que teve queimaduras de 1º e 2º graus. Ela está internada sem previsão de alta. Segundo Josefa, o ex-marido não aceitava o fim do casamento. Edilson vai responder por tentativa de feminicídio. E também foi preso hoje o homem que agrediu a mulher num elevador em Valparaíso de Goiás. Alessandro Ribeira Oliveira foi prestar depoimento e a polícia já estava com mandado de prisão preventiva. Ele vai responder por lesão corporal. O agressor disse que não se lembrava do que aconteceu no sábado porque tinha bebido e que está arrependido. A mulher dele foi intimada a depor depois que a delegada recebeu o vídeo da agressão. Eles são casados há 13 anos. Na Irlanda, violência psicológica em relacionamentos passou a ser crime nesta semana. A lei prevê até 5 anos de prisão e multa para casos de intimidação, ameaças e abusos emocionais, por exemplo. Pesquisas indicam que 1/3 das irlandesas já passou por situações assim. Nos Estados Unidos, aumentou o registro de casos de estupro em Nova York. Mas as autoridades afirmam que foi porque as mulheres se sentiram mais encorajadas a denunciar. Em 2018, a cidade completou o 28º ano de queda na criminalidade. Repare na bolsa de marca, no relógio de pulso sem medo, no uso despreocupado do smartphone. São hábitos que os nova-iorquinos cultivaram ao longo de 28 anos de criminalidade em queda. Em 1990, a taxa de homicídios em Nova York era quase 8 vezes maior do que hoje. O número de homicídios caiu de 2.262 em 1990 para 287 no ano passado, o que corresponde a 3,4 para cada 100 mil habitantes. Na cidade do Rio de Janeiro, são 27 mortes para cada 100 mil habitantes. Uma conjunção de fatores levou a essa redução. Políticas públicas de segurança, investimentos em inteligência e programas sociais de prevenção à violência. Hoje em dia, a polícia ainda ganhou mais uma aliada, a tecnologia. 17 mil câmeras vigiam o ir e vir dos moradores. E o policiamento ostensivo é decisivo para manter a baixa criminalidade. Mas apesar de ser a cidade grande mais segura dos Estados Unidos, Nova York registrou um aumento de 2 tipos de crime em 2018. Em novembro, um homem ateou fogo nesta escola judaica aqui no Brooklyn. Crimes de ódio como este tiveram um aumento de 5%. Judeus e negros foram os principais alvos. Outro tipo de crime que registrou um crescimento expressivo foram os estupros, um salto de 22%. O crescimento pode não ser tão negativo como parece. O que aumentou foi o número de queixas à polícia. Muitas delas denúncias de estupros que aconteceram anos atrás. Desde o início do ano passado, a polícia de Nova York faz uma campanha para estimular as mulheres a não ficarem caladas e explica que denunciar pode ajudar a prevenir novos crimes. Além disso, o sucesso do movimento Me Too contra o assédio sexual deu às vítimas mais confiança de que esses crimes agora serão apurados e punidos com mais rigor. Na Índia, milhares de pessoas protestaram contra a entrada de mulheres num templo hindu. Alguns grupos depredaram lojas e carros e entraram em confronto com a polícia. Centenas de manifestantes acabaram presos. Os protestos começaram ontem, quando 2 mulheres visitaram o santuário escoltadas por policiais. Em setembro, a Suprema Corte indiana revogou a regra que proibia as mulheres em idade reprodutiva de frequentar o local. Mas o líder espiritual do templo se recusou a cumprir a decisão e os devotos impediram todas as tentativas de visitas femininas.
Em Goiás, o médium João de Deus voltou para a prisão depois de passar por 2 hospitais. Segundo a Diretoria de Administração Penitenciária, foi diagnosticada uma infecção urinária leve. João de Deus está sozinho numa cela no presídio em Aparecida de Goiânia. Na semana passada, o Ministério Público de Goiás denunciou o médium por violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Ele nega as acusações. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, deu 48 horas para a Justiça em Abadiânia informar o estado de saúde de João de Deus e o atendimento que ele está recebendo. A defesa de João de Deus entrou na Justiça de Goiás com pedido de transferência dele para um hospital. Uma declaração da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, divulgada hoje na internet, provocou protestos e polêmica. O vídeo foi gravado logo após a ministra assumir o cargo ontem. Atenção, atenção! É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa! O vídeo repercutiu nas redes sociais. Educadores, psicólogos criticaram a posição da ministra. A comunidade LGBTI também reagiu. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais disse em nota que a declaração da ministra fere a liberdade individual, o direito à autodeterminação e a dignidade da população trans. Centenas de manifestações hoje nas redes sociais, usando a hashtag Cor Não Tem Gênero, criticaram a fala da ministra. Os posts chegaram a ficar entre os assuntos mais comentados da internet. O cantor Caetano Veloso divulgou essa foto, usando cor de rosa. Hoje cedo, na primeira reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, a ministra Damares vestia azul. Há pouco, Damares explicou à sua assessoria no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos que o objetivo dela, ao falar que menino veste azul e menina veste rosa, foi fazer uma declaração contra a ideologia de gênero, que, segundo ela, constrange meninas que usam rosa ou são chamadas de princesas. E que a ministra não está preocupada com a cor da roupa da criança, e sim que ela se mantenha viva, saudável e feliz no Brasil. E Damares Alves voltou a dizer que menina é menina e menino é menino. A seguir tem a previsão do tempo para todo o Brasil. E uma iniciativa que reduziu acidentes em estradas de Mato Grosso.